paz, sejam muito bem-vindos à live do Climbers, a nossa primeira live. Nós hoje vamos falar do tema sabedoria. É um prazer ter você conosco. Nós queremos que nessa noite você seja ricamente abençoado. Você não nos conhece ainda, nós somos o Climbers e nós somos aqueles alpinistas. Essa palavra em inglês significa alpinistas, que no Salmo 24 vão subir e permanecer no Monte Santo do Senhor com a graça e misericórdia do Espírito Santo. Eu quero que você seja edificado nessa noite. Nós vamos ter muitas coisas boas e fique conosco para você ser tremendamente abençoado. Quero orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, abençoa todos aqueles, Pai, que estão participando desse momento, todos aqueles que estão nos assistindo, todos aqueles, Pai, que estão acompanhando esse momento. Que sejam, Pai, em todo o tempo edificados pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com música boa. A banda do Climbers com Karen, Stephanie, Wilson, Isaías e Levi para edificar a sua vida.
depois de ouvir essa música boa, quero que agora você fique comigo para assistir uma brincadeira que a gente fez, aproveitando esse tema de sabedoria, dessa ideia que vem do latim de sabor. Então a gente fez uma brincadeira muito especial. Assista agora. Vinícius Carvalho, Karen Lira, Felipe Santana. Fala galera, estamos aqui para um desafio do Climbers chamado Qual é a Comida? Vocês sabem que sabedoria em latim significa sapere, ou seja, para você ser sábio você tem que conhecer o sabor, saber qual é o gosto, sabia disso? Sabiam disso? Por isso hoje chamei 3 candidatos para a gente ver quem sabe mais, quem tem mais sabedoria. E essa brincadeira vai funcionar da seguinte forma. Eles vão estar com os olhos vendados, nós vamos dar uma colherada para eles experimentarem a comida e depois eles vão ter que escrever aqui numa folha o que eles acham que essa comida é. Então agora eles vão ter os olhos deles vendados. Tira do guardanapo. Tira do guardanapo? É. Tem cheio de gambira. Pode comer? Aqui? Pode. E eu já, sabe? Esposa, deixa eu escrever direito isso aqui, pelo amor de Deus. Pão de doce. Mini pão de doce. Eu escrevi pão de ceia. É pão doce, pão, aquela bisnaguinha. Ponto pro Felipe, ponto pro Vivi e 0 pra cá. Fica assim não. Deixa as mães. Papai. Meu Deus. Pode comer? Pode. Pode? Meu Deus. Já sei. Tá ligado. Esse é um ponto ganho. Eu gosto demais dessa melancia. Karen, o que você escreveu? Acerola. Vinícius, Acerola. Felipe, Não é cerola, é acerola. 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 Ô meu Jesus. Já sei. Não, pode crer. Pode crer? Eu creio. Não quero mais. Oi, Tu lindo. não pode ganhar, não. É vigilância, irmão. Vigilância. Broderagem. Não. Mano, doce de goiaba. Felipe, Goiabada. Karen, Sou mais Goiabada. específico. Oh, aí. Dona Marli, Doce de banana. Caraca, meu Cara, eu ia falar por causa do cheiro, mas o gosto é... Pra mim, ninguém ganhou ponto. 0 pontos. Pode mandar Ô, ver, pode mandar ver. eu não vou parceiro. saber o cheiro de ovo. Jeová. Olha, gente. Isso é gambira. D'água, hein? Oh, mãe. Senhor da glória. Arroz. Moleque, isso aqui é você cria, hein? O próximo vai. Eu tô baixando o Chico também aqui. O que você escreveu? Nada. Mano, giló, parceiro. Não tem algo pra não ser giló, não. Gambira. Não é não? Eu escrevi Giló não é gambira. aquele negócio Eu assim. acho. Churubeba. Era esse nome que eu queria saber, que meu pai comia isso. Paz amado. Nossa, Juro, velho. Beba, ninguém É acertou pior do então. que girafa, Vinícius. Aham. Tá aqui? É assim mesmo isso aqui? É muito fácil. Não vou comer isso não, vem. Vai, pode comer. Cara, acertou. Cadê a água? Por favor. Então vamos lá. Eu não acho que quem ganhar ou perder, nem ganhar nem perder, vai ganhar ou vai perder. Karen, Capim santo. Vinícius, Mano,
Alecrim. A folha do alecrim é bem pequenininha. O capim santo é um capim. Ai, eu não Que se sei. converteu, gente. Parece um mato. É folha de boldo. Não é boldo, velho. Eu ia falar boldo, eu ia falar boldo. Ela pimenta. Ah, É, se fosse com abacaxi, alguém vai pode comer? Pode. Vontade. Ô, eu nunca vou ganhar esse aqui, cara. Mano, isso aqui é... tá ligado, vai saber. Na moral. Tu comeu tudo? Oxi. Tô sabecando aqui, mano. Eu escrevi cacau. Mano, também, cacau. Tá parecendo Não cacau tá de também. duplinha aqui, não. Você falou café. Não. Cacá. Nossa, que não tem gosto de nada. Pode comer? É grudento. Nossa. É isso que realmente. É, mas é difícil mesmo. Não tá no meu paladar. Isso aqui, rapaz. Pô, pensei que eu ia comer um queijinho, alguma parada dessa. Ai, eu não sei. Cadê o copo de conseguir? Tu comeu tudo? Faça a mínima noção. Também não. Eu escrevi não sei. I don't know, man. Você viu que é? Quiabo? Quiabo? Eu ia falar quiabo também, mas... Bom, mano, quiabo eu só como quiabo cozido. Aí é sacanagem, né? Quiabo Fala cru, o que, pô. que era pra eles. Coco babaçu. Ah, Coco babaçu. Ah, isso é muito específico, dona Mari. Me ajuda. Me ajuda a te ajudar, né, galera? Ninguém tá vendo ninguém. Depois de comerem um monte de coisa, resultado final: Felipe Cuscuz, 2 acertos. Karen Lira, a resposta: 2 acertos. Vivi o Cria, 3 acertos. Campeão. Vinícius Carvalho. Não há lugar. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é questão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz.
milagres, desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Que maravilha de música, hein? E agora eu queria aproveitar esse momento para você assistir um testemunho muito especial que nós gravamos com a Isadora Ximenes. Ela vai contar um pouco da experiência dela em relação a esse tema, sabedoria. Assista agora. Quando eu entrei na faculdade, eu era uma pessoa assim, sedenta de conhecimento. Então eu tinha muito interesse em aprender, eu estava muito aberta a receber tudo que as pessoas iam me passar. E eu não tinha uma base sólida com Deus. Então eu cheguei ali bem disposta para poder entender tudo que todo mundo ia me dizer. E eu sempre fui muito assim apaixonada por conhecer. Eu sempre gostei de estudar, de entender como as coisas realmente funcionam. E isso me levou a escolher o curso de biologia. E eu entrei na faculdade. Só que esse período na faculdade foi um período assim muito difícil em relação à minha fé, porque eu escutei muitas opiniões e por não ter essa base com Deus, eu fui muito levada para distante dele. Então, durante esse período, eu tive assim o conhecimento como um ídolo mesmo, sabe? Derrubou o espaço que Deus tinha. Só que depois de um tempo, eu decidi me reconciliar com Deus e eu decidi entender a soberania dele sobre as nossas vidas, sabe? E foi por isso que eu consegui, assim, destronar esse ídolo do meu coração e perceber que Deus está acima de todas essas coisas. Compreender mesmo que eu sou limitada e que Deus não é limitado. Foi a partir daí que eu comecei a entender que os meus questionamentos, todas aquelas perguntas que eu fazia sobre a existência de Deus, por que Ele agia daquela forma, tudo isso ia cair por terra, porque eu ia entender que Deus está acima de todos esses questionamentos, que aquilo que eu entendia sobre a vida era uma pequena fração do que Deus estava fazendo. Então, me relacionar com Deus me fez entender as minhas limitações, me fez perceber que Ele é soberano e que mesmo que eu não entenda as situações, Ele está no controle, sabe? Eu acho que a grande diferença entre conhecimento e sabedoria é isso que eu vivi. Enquanto eu tive conhecimento, eu fazia escolhas, mas essas escolhas não eram escolhas frutíferas, sabe? Eu fazia escolhas que tinham um fim em mim mesma. E quando eu conheci Jesus de verdade, tenho um relacionamento com Ele, eu percebi que as minhas escolhas podiam ser ótimas escolhas, com base numa vida realmente que eu queria ter. E hoje, quando eu tenho uma relação assim com a ciência, eu ainda estudo muito, eu ainda conheço muito, eu penso que não é sobre mim, sabe? É sobre Deus e que não é sobre o que eu sei, é sobre o que Ele sabe. E tudo isso me torna mais próxima dele, né? Então, eu sempre quando eu entro em contato com algum conhecimento que faz eu pensar e lembrar de toda aquela soberba que eu tinha, eu lembro da soberania de Deus e eu penso que Ele está acima de tudo isso. Que testemunho edificante, hein? Glória a Deus pela vida da Isadora. Eu espero que esse testemunho tenha fortalecido a sua fé. E agora, vamos com um pouquinho mais de música.
participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Na cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Que música maravilhosa, hein? Glória a Deus por isso. E agora eu queria que você acompanhasse um vídeo que nós gravamos e preparamos com muito carinho, falando sobre a sabedoria. Há muita, mas muita informação espalhada por aí. Na internet, podemos pesquisar e encontrar os mais diferentes conteúdos. Vivemos em uma era onde o conhecimento está disponível a todos. Hoje, muitos se sentem aptos a comentar e falar dos assuntos mais complexos da sociedade. Existem especialistas e conhecedores aos montes, mas a pergunta mais importante é: onde está a sabedoria?
Conhecimento, instrução e erudição não são sinônimos de sabedoria. Um exemplo claro disso é a história de Frank Abagnale, que inspirou o filme Prenda-me se for capaz. Frank, extremamente articulado e inteligente, usava o seu poder de convencimento para enganar pessoas. Ele compensava nos bancos cheques falsificados. Além disso, Frank utilizou várias identidades falsas e se passou por piloto de avião, advogado, médico e professor. A lição deixada pela vida de Frank é que, apesar de toda a inteligência que possuía, ele praticava maldade, pois lhe faltava sabedoria. A sabedoria, diferentemente da inteligência, está na decisão de escolher um caminho justo, que promova uma vida de bondade aos homens e de paz com Deus. Salomão, conhecido por sua magnífica sabedoria, ensina no livro de Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso, se nós quisermos iniciar o nosso caminho para alcançar sabedoria, precisamos acreditar e ter um profundo respeito por Deus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se estivermos nele, encontraremos a verdadeira sabedoria. Bom, eu queria que você imaginasse agora um homem que está acima do peso. Esse homem decide ir para a academia. E no período de 1 ano, ele vai todos os dias à academia. Eu te pergunto, como ele está depois de 1 ano? Sabe qual é a resposta? Ele continua do mesmo jeito. Porque, na verdade, ele estava indo para a academia buscar a filha dele. Ele não estava indo para fazer exercícios. Da mesma forma, isso acontece conosco quando nós não agimos com sabedoria. A sabedoria, ela não trata de ter conhecimento, erudição, como foi tratado no vídeo. Ela não fala sobre estar em um lugar específico, mas ela fala sobre fazer algo, exercer algo. A sabedoria é um movimento, é uma escolha. Deus tem a plenitude da sabedoria, porque Ele escolhe os melhores propósitos e tem os melhores caminhos para realizar esses propósitos. Então a sabedoria é a escolha de um caminho. Na Bíblia, a sabedoria ela é sempre tratada como a rejeição do mal e a escolha do bem. Por isso que nós devemos buscar a sabedoria de Deus, que não está somente no conhecimento, que não está somente na erudição, que não está somente em saber algo, mas em fazer, em tomar as melhores escolhas. Eu queria orar com você agora. Senhor Deus e Pai, que nessa noite, Deus, todos aqueles que estão nos acompanhando nessa live, sejam tremendamente abençoados, Deus. Que a sabedoria do Senhor, meu Deus, ela venha sobre as nossas vidas para que nós sejamos edificados, para que nós estejamos em Ti e possamos glorificar o Teu santo e poderoso nome em todo o tempo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Voltando ao tema da sabedoria. A sabedoria, ela não é o acúmulo de conhecimento. Você quer ver um exemplo? Hitler era um homem erudito, era um homem intelectualmente capacitado, mas ele promoveu um dos maiores massacres da humanidade na Segunda Grande Guerra Mundial, porque faltava sabedoria. Da mesma forma, se você pensar nas formigas, as formigas em Provérbios, elas são tratadas como seres tão pequenos, mas mais sábios que os sábios. Isso significa que não é sobre o local, não é sobre o que, mas sobre aquilo que você faz para ser sábio. Por isso que Deus nos deu o Espírito Santo para nos instruir a sabedoria, para nos mover, para nos movimentar a fazer as melhores escolhas, as escolhas que glorificam a Deus. Eu queria que você me acompanhasse agora no texto que está no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim: em Gibeão
apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos, e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Bom, contextualizando o que nós acabamos de ler, Salomão sucederia o seu pai na linha sucessória do rei mais importante de Israel, Davi, um rei que foi tão amado pelo povo, um rei que foi tão elogiado pelo povo, porque Davi conseguiu unir Israel. Davi conseguiu expandir Israel, trazer paz a Israel. Apesar dos erros que Davi cometeu durante o seu reinado, ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque estava sempre à disposição do Senhor, e quando ele errava, se lançava aos pés do Senhor, reconhecia os seus erros, mudava o seu caminho e se tornou um grande rei, porque andava nos caminhos do Senhor. E agora Salomão tem essa grande missão de suceder o seu pai, o rei mais importante de Israel. E eu quero que você entenda a grandeza agora e a missão tão importante que estava nas costas de Salomão. Salomão agora passaria a ser o rei após o maior dos reis. E eu quero que você imagine esse homem precisando agora de conselho, precisando agora de instrução, precisando agora de se equipar de ferramentas para governar o povo de Israel. E eu quero que você entenda que Deus aparece a Salomão em sonho e fala assim: Salomão, o que você quer? E Salomão pede sabedoria para Deus. Pede que Deus o capacite para governar esse povo. E eu quero extrair algumas lições desse texto que falam muito sobre a sabedoria. Porque Salomão foi conhecido como o homem mais sábio da Bíblia. E eu quero que você reflita comigo sobre como Salomão adquiriu isso. A primeira coisa que Salomão faz quando Deus se propõe a dar a ele o que ele estava pedindo, é que Salomão não começa já pedindo de cara. Salomão, ele começa reconhecendo algo. Salomão começa no versículo 6, dizendo assim: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça. Repare que Salomão poderia já chegar e falar: Senhor, eu quero isso, isso e aquilo, mas não. Ele começa reconhecendo o caminho que foi preparado para que ele pudesse reinar. Ele começa reconhecendo a autoridade que veio antes dele. Ele começa
fazendo menção a uma autoridade que veio anteriormente a ele. E eu quero te dizer que a sabedoria, ela vem quando nós passamos a reconhecer aqueles que estão acima de nós. A sabedoria, ela vem quando nós começamos a olhar com um olhar de honra e respeito pelas autoridades, por aqueles que nos antecederam, por aqueles que prepararam o caminho para nós. Eu estou falando agora do seu pai, dos seus avós, dos seus pastores, dos seus líderes, de pessoas que são importantes para a sua vida, para que você possa tomar lição, aprender com eles. Salomão olha para o seu pai, Davi, e fala: o meu pai andou nos caminhos do Senhor. Isso demonstra um traço da sabedoria. Olhar para trás e reconhecer as pessoas que fizeram parte, que fazem parte, que são importantes na sua vida. Não despreze o seu pai, a sua mãe. Não despreze os conselhos daqueles que te amam, dos mais velhos, daqueles que têm mais experiência do que você. Sabe, Deus nos leva a reconhecer legado, reconhecer história. Deus nos leva a ter um entendimento daqueles que são mais capacitados do que nós, para que nós tenhamos humildade de aprender com essas pessoas. E eu quero te dizer, você tem que reconhecer, para ter sabedoria, que existe alguém maior do que tudo, maior do que todos, maior do que qualquer coisa, o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, Jesus Cristo. O nosso Deus é aquele que tem a plenitude da fonte de sabedoria para nós. Por isso eu quero te dizer nessa noite, se você não reconhecer Deus na sua vida, você jamais vai alcançar sabedoria, porque a palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe o que isso significa? Se você não reconhece a autoridade de Deus, se você não reconhece a grandeza de Deus, você jamais vai alcançar sabedoria. Para alcançar sabedoria, você tem que reconhecer aqueles que são maiores do que você. Reconheça seus líderes, reconheça seus pais, reconheça seus familiares, mas acima de todas as coisas, reconheça Deus como a fonte de todas as coisas, como a fonte de sabedoria. Salomão começa reconhecendo, e eu quero te convidar hoje, reconheça. Se entregue aos pés de Jesus, se entregue a Deus. Ele é maior do que todas as coisas, Ele é a fonte para a sua vida. Mas da mesma forma, honre as pessoas que você vê, porque a palavra do Senhor diz, se você não é capaz de amar alguém que você vê, como você vai amar um Deus invisível? Por isso, comece com reconhecimento para alcançar a sabedoria. A outra coisa que Salomão nos ensina é que ele foi humilde. Salomão nos deu um grande exemplo de humildade. Sabe por quê? Porque Salomão era rei, era um homem poderoso, tinha um cargo alto, tinha poderio militar, poderio bélico, tinha estrutura, tinha riqueza, tinha uma cidade organizada, tinha tudo. Mas sabe o que ele disse para Deus? Ele chega para Deus e fala assim: Senhor, eu quero te dizer algo, Pai. Eu não passo de uma criança. Eu não sei como me conduzir. Sabe o que Salomão estava dizendo? Senhor, eu ainda não tenho capacidade, Pai. Eu não me sinto apto, eu não me sinto preparado, eu me sinto como uma criança. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me guie. Eu não sei como me conduzir. E sabe o que é engraçado? Porque se você ler o livro de Reis, você vai perceber que Salomão, quando disse isso, ele inclusive já tinha um filho. Roboão já era nascido. Ele já era um homem com certa maturidade, com certa experiência, mas ele olha para Deus e em humildade ele diz: eu não passo de uma criança, Deus. Eu não sei como me conduzir. E nós precisamos dessa humildade se nós queremos ser sábios. A palavra do Senhor nos ensina que a posição de humildade é a posição do triunfo.
Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, nós somos favorecidos por Deus. Sabe o que a Bíblia nos diz em 1 Pedro 5:5? Rogo, igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede graça. A humildade é a oposição à soberba, à altivez, ao orgulho, à vaidade excessiva, a se achar melhor do que os outros, a se achar poderoso demais. Não, a humildade é se colocar sempre na posição de aquele que está disposto a aprender, que está disposto a entender algo mais. Recentemente eu ouvi um podcast do Primo Rico, o Thiago Nigro, né, popularmente conhecido aí como Primo Rico. Ele estava contando que ele foi almoçar na casa do homem mais rico do Brasil, João Paulo Lemann. E ele falou assim: eu cheguei na casa do homem mais rico do Brasil, doido para fazer perguntas para ele, para aprender com ele, ser instruído de como conseguir ser próspero, como conseguir ser bem-sucedido. E ele falou o seguinte: mas quando eu cheguei na casa dele, eu quase não consegui perguntar nada, porque ele começou a me perguntar, a me questionar, ele quis aprender comigo. Sabe que lição que eu tiro disso? Até o homem mais rico do Brasil está disposto a aprender. E a prosperidade vem disso, de nunca se contentar, nunca se olhar com orgulho, soberba, vaidade, mas sempre estar disposto a aprender mais, sempre estar disposto a se colocar numa posição de humildade. E Deus nos ensina isso, queridos. A sabedoria passa por isso. Quando nós estamos diante de Deus, quando nós estamos diante dos nossos irmãos, quando nós estamos diante da nossa família, nós devemos ser humildes, porque aquele que é humilde aprende cada dia mais. Aquele que é humilde conhece cada dia mais. Aquele que é humilde não fica ensimesmado, achando que já sabe de tudo. Não. Ele sempre se coloca numa posição onde ele pode aprender mais, crescer mais. Por isso a sabedoria nos leva a esse caminho de um aprendizado constante, de um crescimento constante. Que você siga esse caminho. Se há alguma altivez, algum orgulho no seu coração, que o seu coração seja limpo hoje, para que você possa caminhar no caminho que Deus tem para a sua vida, que é um caminho de humildade. Amém? Eu quero dizer para você que em Provérbios, no capítulo 11, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Que seja assim a sua vida, que você seja humilde, e sendo humilde, esteja contigo a sabedoria. Mas Salomão chega, enfim, no momento em que ele faz o pedido para Deus. E a palavra de Deus diz que Salomão diz assim: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Sabe o que nós aprendemos com Salomão? Que Salomão estava doido para ter, ansioso para ter, na expectativa de possuir um coração que ouve e obedece e está atento à voz de Deus. Sabe por quê? Um coração compreensivo, como Salomão pediu, um coração que discerne o bem e o mal, é um coração que faz a escolha certa diante de Deus. É um coração que conhece a voz do Pai. É um coração que está atento àquilo que o Senhor nos instrui. É um coração que rejeita a maldade. É um coração que aceita toda e qualquer e a melhor instrução que existe, que é a instrução de Deus. Porque em Deus nós caminhamos para o bem. Em Deus nós caminhamos para a verdade. Em Deus nós caminhamos para a vida e não para a destruição. E quando nós estamos distante de Deus, que é a bondade em plenitude, nós nos aproximamos cada vez mais da maldade. Em Deus há toda virtude, bondade, e longe de Deus há trevas, há ausência de luz, há escuridão, há tristeza, há angústia. Em Deus nós escolhemos o melhor caminho. Por isso que Salomão falou: olha, o que eu quero é saber
discernir entre o bem e o mal. O que eu quero é esse coração compreensivo, um coração atento à voz do Senhor. Mas sabe o que acontece? Para que nós possamos experimentar isso que Salomão experimentou, nós precisamos conhecer a Deus. Se você quer esse coração compreensivo, se você quer viver sabendo discernir entre o bem e o mal, leia a palavra do Senhor, medite nela de dia e de noite, conheça a vida que há nas Sagradas Escrituras, aprenda do Senhor na Bíblia Sagrada, onde a voz do Senhor se manifesta a nós. Aprenda do Senhor onde foi relatado, soprado, aqueles que escreveram as palavras do nosso Deus. Você quer conhecer o caráter de Deus? Você quer conhecer sobre as virtudes de Deus? Você quer saber sobre o que Deus espera de você? Você quer saber qual caminho seguir? Vá para a palavra, busque o Senhor, medite na palavra do Senhor, na lei dele, de dia e de noite. Ame a presença de Deus, porque assim você vai ter um coração compreensivo, que é um coração que está atento à voz de Deus. E tendo esse coração, você vai saber discernir entre o bem e o mal, porque você vai olhar e falar: eu quero a vida de Deus, eu quero a virtude de Deus, eu rejeito o mal. E eu quero que você peça isso a Deus, sabe? Busque de Deus todos os dias da sua vida, porque em Deus nós somos bem-sucedidos, em Deus nós somos mais que vencedores. E a palavra do Senhor diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Você deseja sabedoria. Se você, assim como Salomão, quer fazer um pedido a Deus, se for sabedoria, a palavra do Senhor é clara, ela diz que Deus nos dá sabedoria. E eu quero encerrar dizendo que a sabedoria é uma jornada. Deus diz a Salomão algo muito lindo. Ele diz o seguinte: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Eu quero dizer para você que a sabedoria não se restringe ao momento, não se restringe a um dia que você leu alguma coisa, algum dia que você descobriu algo, a um dia apenas que você, aprendeu algo novo. A sabedoria é um caminho, uma jornada, e nós constantemente devemos buscar a presença de Deus. E nós constantemente devemos andar no caminho. O que Deus disse para Salomão foi: anda no meu caminho, permanece no meu caminho, como Davi andou, para que você seja bem-sucedido. Esse é o conselho que Deus nos dá para que nós sejamos sábios. Não adianta ser sábio um dia e terminar mal a sua carreira. Deus nos chamou para completarmos uma carreira. Deus nos chamou para andarmos em constância. Deus não nos chamou para sermos pessoas que são dispersas pelo vento, levados por qualquer vento de doutrina. Não, Deus nos chamou para sermos constantes na presença dEle, para permanecermos no caminho. Deus nos chamou para vivermos uma vida em plenitude. E essa vida acontece quando nós entendemos que é uma jornada, quando nós entendemos que não bastou, mas que nós devemos prosseguir. A palavra do Senhor nos instrui em Oséias que devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Sabe o que isso significa? Não tem um limite, não tem uma completude, é algo que sempre deve haver na nossa vida, é algo que nós devemos buscar constantemente, e a sabedoria é esse caminho, é um caminho constante, de busca, de aprendizado, é humildade, é reconhecer que Deus cada dia tem algo novo a nos falar, a nos ensinar, é reconhecer que na comunidade, com os seus irmãos, você pode aprender algo novo todos os dias, é reconhecer que não acaba aqui. E eu quero te encorajar a viver isso todos os dias da sua vida. Talvez você tenha sido um crente muito bom,
um tempo atrás. Mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você ser constante. Deus te chamou para você permanecer no caminho. Deus te chamou para você andar na verdade do Senhor todos os dias da sua vida. Para que você seja bem-sucedido. Para que você seja abençoado e seja sábio. E eu quero encerrar essa palavra contando uma história para você. Havia um homem que a sua vida inteira construiu casas. Ele era o melhor construtor de casas da cidade. Construía as melhores casas. Ele era aplicado, ele trabalhava muito. E ele estava perto da sua aposentadoria. E um dia, quando ele se aposentou, o chefe dele ligou e falou: fulano, eu quero que você construa mais uma casa para mim. Eu sei que você já está aposentado, mas construa, por favor, mais uma casa para mim. E esse homem se revoltou, ele falou: poxa vida, já estou aposentado e vem o meu chefe, quer que eu construa mais uma casa. Já estou cansado. E ele, a contragosto, foi lá, construiu uma casa de qualquer jeito. Não mediu da forma correta, fez rápido para entregar e fez a sua última casa a pior das suas casas. E quando a casa estava concluída, o chefe dele virou para ele e falou: toma aqui a chave dessa casa. Eu quero entregar para você como uma recompensa de todo o trabalho que você já fez. Em resumo, termine a sua carreira com sabedoria. Não seja o homem que no final da sua jornada de trabalho entregou o pior dos seus feitos, mas seja alguém constante que permanece na presença do Senhor todos os dias e que vive uma vida reconhecendo, sendo humilde, buscando inconstância e a vida de Deus, em nome de Jesus. Deus, obrigado por essas vidas que nos acompanharam até aqui, que a sabedoria do Senhor se manifeste no coração, na mente de cada um deles, que sejam ricamente abençoados, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Antes de encerrar, eu quero dizer para você que nós temos um trabalho muito importante aqui na nossa igreja. Nossa igreja tem divulgado nas redes sociais o nosso trabalho. Nós estamos situados na M Norte. E se você quiser nos conhecer um pouquinho mais, acesse o nosso site, acesse o Instagram da nossa igreja e acesse também as redes sociais do Climbers. Vão estar aqui na tela para que você possa nos acompanhar e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Esse foi o Climbers Sabedoria. Espero você no nosso próximo evento. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.